5 sinais de que ele é imaturo emocionalmente. Você já se envolveu com um homem que parecia incrível no início do relacionamento, mas depois virou um adolescente emocional? No começo ele era todo atento, presente, mas bastou você demonstrar interesse que ele começou a se afastar, a brincar com os seus sentimentos, a fazer você duvidar até da sua sanidade. Se isso te soa familiar, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar 5 sinais mais claros de que esse homem é emocionalmente imaturo, por que isso te prende num ciclo de frustração sem fim e, o mais importante, eu vou te mostrar como sair disso. Afinal, você merece alguém à altura do que você entrega. Antes de mais nada, curte esse vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que precisa e aproveita para comentar aqui. Você já se apaixonou por alguém imaturo emocionalmente? Sim ou não? Vamos começar, caneta e papel na mão para você não perder nenhum detalhe. Sinal número 1. Sinal número 1, ele foge de conflitos como uma criança. Rafael, como assim? Veja bem, você já teve que implorar para conversar? Você já viveu aquele momento em que algo te machuca? Você tenta abrir o jogo com maturidade e essa pessoa simplesmente vira o rosto, muda de assunto ou então some. Esse é um dos sinais mais claros de que esse homem é emocionalmente imaturo. Por quê? Porque adulto que está preparado para viver dentro de um relacionamento entende que conflito faz parte de qualquer tipo de relacionamento, seja ele amoroso, seja ele profissional, seja ele familiar. Trazendo para o mundo do relacionamento amoroso, homem e mulher, o homem imaturo ele encara qualquer conversa séria como uma ameaça. Diante disso, ele vai reagir como uma criança que tapa os ouvidos para não ouvir a bronca da mãe. Dá para entender a analogia? O problema é que algumas pessoas, quando se relacionam com alguém assim, acaba se podando, se limitando, começa a pisar em ovos, a ter medo de ser mal interpretada e de estragar o clima do relacionamento. E aos poucos, a pessoa vai engolindo sentimentos, deixando de expressar o que pensa, até o relacionamento virar uma espécie de bomba relógio. Homem maduro não. Ele não foge da conversa difícil, ele encara o diálogo não como uma briga, uma desavença, um desajuste, mas ele encara o diálogo como uma oportunidade para ajustar as rotas. O homem imaturo, por outro lado, ele age como se toda discordância fosse um ataque pessoal. E aí ele se fecha, te ignora, ou então ele começa aquele joguinho de silêncio que só serve para te punir, porque ele sabe que você tem um sentimento por ele. Então, se ele sempre desaparece quando algo te machuca, se vira o rosto quando você chora ou se desconversa quando você tenta alinhar a relação, meu primeiro conselho aqui é você ter cuidado. Porque isso não é maturidade, é fuga. E isso é perigoso para você, porque não se constrói um relacionamento saudável com quem se esconde sempre que você tenta limpar a poeira emocional que está ali debaixo do tapete. Relacionamento saudável exige presença, inclusive na dor do outro. Então, se ele não aguenta te ouvir, talvez ele não vá te acolher. E o meu conselho é que você não deve implorar por escuta. Pedir é uma coisa, implorar é outra. Por quê? Porque você merece ser compreendida. Você não merece ser silenciada. Você precisa de um homem que enfrente os conflitos com você, não que desapareça dentro deles. Então a dica prática aqui é nunca corra atrás de alguém que te pune com o silêncio. Isso vai ensinar a ele que sumir funciona. Sinal número 2. Ele é incapaz de pedir desculpas. Alguns homens simplesmente não conseguem dizer me perdoe, eu errei.
Especificamente, esses homens que não conseguem dizer isso, eles dão voltas, mudam de assunto, se fazem de vítimas, mas não conseguem de jeito nenhum admitir um erro. E quando admitem, fazem isso com aquele famoso: se você se sentiu ofendida é porque não, ou então não foi a minha intenção, como se a culpa fosse sua pelo sentimento que você está apresentando, entende? Então isso não é pedido de desculpa. Quando ele diz isso, quando ele pede desculpa, mas em seguida diz esse tipo de frase, ele está fazendo um jogo de manipulação emocional disfarçada de maturidade. Porque o homem emocionalmente imaturo tem pavor de parecer fraco. Para ele, errar é sinal de fracasso, de inferioridade. Então ele prefere negar o erro, te culpar ou fingir que nada aconteceu. Qual é o problema aqui? O problema é porque quem não reconhece os próprios erros não cresce. E quem convive com alguém assim, no caso você, vai acabar carregando as culpas que não são suas. Você começa a pedir desculpa por tudo, até pelas coisas que ele causou. E aí, mulherada, entra um ponto delicado. Quando a mulher cai nesse jogo, ela tende a relevar. Ela diz assim: ele só tem dificuldade de se expressar. Você tenta amenizar a situação. Você diz assim: ele foi criado assim, infelizmente ele não é o jeito dele. Mas relevar o tempo todo vira permissão. E quando você passa a vida permitindo que ele haja assim, apagando incêndios que ele mesmo provocou, você deixa de viver o que merece. Um amor maduro, com troca, com autorresponsabilidade. O homem maduro não tem medo de pedir desculpa. Ele sabe que errar é humano e se responsabilizar é algo nobre. Não é algo que é sinônimo de fracasso, é algo nobre. Ele não vê a conversa difícil como humilhação, ele vê como reparo, como possibilidade de reconstrução ou de construção. Agora, se ele sempre arruma um jeito de inverter a culpa, e às vezes você aceita isso, cuidado, porque isso está te desgastando, está desgastando a sua saúde emocional, a sua autoestima e até mesmo a sua fé no amor. Porque você começa a achar que tem algo de errado com você, quando na verdade você só está com alguém que ainda não aprendeu a crescer. Sinal número 3, ele precisa de validação o tempo todo. Você sente que precisa elogiar ele o tempo todo para ele se sentir homem, mas é com muita constância, não é um elogio, né, de um agradecimento por ele ter feito algo por você, é elogiar o tempo todo. Já percebeu que ele vive te testando, fazendo joguinhos, postando indiretas, curtindo foto de outras mulheres só para ver a sua reação? Então, pessoal, isso não é maturidade, isso não é charme, isso é insegurança crônica disfarçada de eu sou desapegado. É isso que ele pensa que está passando para você. O homem emocionalmente imaturo tem um buraco afetivo dentro dele e ele tenta preencher com atenção, ou sua ou externa, principalmente externa, para te fazer se sentir alguém que ele não depende de ti. Ele procura curtidas nas redes sociais, elogios, mensagens de várias mulheres. Ele precisa disso como combustível. E adivinha só uma coisa, quando ele encontra uma mulher de valor, ele se sente inseguro, porque ela não vai aplaudir essa imaturidade dele. Ela vai exigir presença emocional, clareza, comprometimento, tá? E isso vai assustar ele. Assusta porque ele ainda vive emocionalmente como um adolescente, como uma criança. Se você tem que ficar reafirmando o tempo todo que ele é incrível, que você está ali, que não vai abandoná-lo, cuidado. Você está tentando colar os cacos da autoestima dele com a cola da sua presença. E isso, além de esgotar a sua energia, eu tenho certeza que você está esgotado por conta disso, te coloca num lugar de mãe.
não de parceira. E aí vai virando uma bola de neve. Então, o homem maduro sabe quem é. Ele não precisa de sua afirmação. Ele não precisa disso. Ele valoriza uma mulher firme, ao invés de alguém que compete com ele. Eu não estou dizendo que você não deixe de elogiá-lo, não deixe de valorizar os seus pontos positivos. Isso é importante, isso faz parte da linguagem do amor de muitas pessoas, às vezes de maneira, né, que mantém o relacionamento em pé. Mas se ele precisa estar diminuindo você para se sentir grande, se ele te provoca para se sentir desejado, se ele cria inseguranças em você só para confirmar o próprio valor, esse homem não precisa de uma parceira. Ele está precisando de terapia. Sinal número 4. Ele diz que quer algo sério, mas termina agindo como solteiro. Esse aqui é bem clássico, acontece bastante. Ele te chama de amor, ele fala em um futuro, ele diz que quer construir uma vida com você, mas veja que são falas, são comentários, são mensagens que ele manda para você. Mas a atitude dele é outra, a atitude dele é agir, é sumir no fim de semana. Ele some quando você fala em compromisso, ele some quando você pede clareza, ele tem um discurso pronto, que simbolicamente é um discurso de homem maduro, mas ele tem um conjunto de comportamentos, ele tem uma rotina de quem vive como se não tivesse com ninguém, se fosse alguém solteiro. Então, um homem emocionalmente imaturo usa palavras como isca. Ele fala bonito, ele promete muito, mas ele entrega pouco ou nada. Porque, na verdade, o que é que ele quer? Ele quer a segurança de ter alguém, mas ele não quer a responsabilidade de ser esse alguém. Ele quer os benefícios do relacionamento, até mesmo na cama, mas sem o peso do compromisso. E a mulher muitas vezes entra nessa achando que está construindo algo, que o cara fala muito bonito, quando na verdade você está sendo usada como zona de conforto emocional. Tá? Então, qual é a minha dica aqui? Minha dica é que você, desde o começo do relacionamento, preste bastante atenção no comportamento dele. Não estou dizendo que você seja paranoica, mas eu estou dizendo que você precisa dar atenção também aos comportamentos, não apenas à linguagem verbal dele. Por exemplo, ele posta fotos como se fosse alguém comprometido, como se fosse alguém solteiro. Ele te apresenta para os amigos, para a família, ou te mantém em segredo? Ele tem a iniciativa de assumir o relacionamento ou só faz isso quando precisa te acalmar porque fica diante de uma crise por conta desse motivo, dele não te assumir, ele fica com medo de te perder. Então, um homem maduro pode ter medo. Isso é normal. Todo mundo tem suas falhas, mas ele não te engana. Ele não esconde nada de você e nem esconde você das pessoas. Ele alinha, ele conversa, ele caminha ao seu lado. Já o imaturo não, ele se contradiz. Por quê? Porque ele diz que quer um amor, mas vive como se estivesse disponível para as outras pessoas. Construir um relacionamento saudável exige mais do que palavras bonitas, né? Exige presença, e presença não se finge. Por isso que eu digo a você que você precisa prestar atenção nos comportamentos e na rotina dessa pessoa. Um amor de verdade se revela no cotidiano. O interesse verdadeiro se revela nos compromissos cumpridos. Se ele não te inclui nos planos, se vive com um pé dentro e outro fora do relacionamento, o problema é que a maturidade emocional dele ainda não chegou. E você não tem a obrigação de esperar um homem crescer às suas custas. Sinal número 5, ele não aguenta sua força, seu destaque. Você por acaso já percebeu que quanto mais você se destaca, mais ele se incomoda? Que quando você está bem, ele some, e quando você brilha, ele te critica? Isso acontece porque um homem emocionalmente imaturo não vê a sua força como algo bom, ele vê como uma ameaça. Por quê?
Dentro dele, ainda existe aquela necessidade de estar sempre acima da mulher, seja financeira, emocional ou socialmente. Então, a verdade é que muitos homens foram ensinados que mulher segura demais é difícil, que mulher independente não precisa de ninguém. Só que um homem maduro entende que uma mulher forte profissionalmente não é uma ameaça dentro do relacionamento. Ele se orgulha de caminhar ao seu lado. Já o homem imaturo precisa que você se encolha para ele se sentir grande. Ele vai tentar te podar, te calar, te manter na linha, e tudo isso com um discurso falso de que está te protegendo. Se você já sentiu que teve que diminuir seus sonhos, silenciar suas opiniões, esconder sua luz para manter um homem por perto, isso não é amor. Isso é controle, e você vai ter problema no seu relacionamento ou continuar tendo problema. Você não foi feita para se moldar ao medo dele, às limitações dele. Você foi feita para viver ao lado de alguém que veja na sua força um motivo de admiração, não de competição. A mulher que aprende a manter a própria grandeza, mesmo quando o outro tenta diminuir, não se contenta mais com migalhas. Tá certo? Ela entende que homem de verdade não se assusta com mulher firme, a não ser que essa firmeza esteja trazendo algum prejuízo dentro do relacionamento. Aí é outra história. Tá? Mas quando existe um equilíbrio, ele vai caminhar junto com você, ele torce por você, ele celebra por você e com você, e aí ele também cresce. Eu vou te trazer agora aqui uma pergunta para te ajudar a refletir. Quantas vezes você já se fez menor para não ferir o ego de um homem? Faça aqui uma lista das vezes que você se calou para preservar a vaidade alheia. Quando você fizer essa lista, quando você anotar, isso vai te dar clareza, isso vai te dar mais clareza dos seus comportamentos. Porque se essa resposta te incomodar, é sinal de que você precisa reagir a isso, mudar essa forma de lidar com esse tipo de pessoa. E se você se identificou com esses sinais, eu quero que você saiba de uma coisa importante. O problema nunca foi você amar demais, se dedicar demais. O problema foi quem você escolheu amar antes de aprender a se escolher primeiro. Porque quando você não entende o seu valor, você entrega tudo esperando receber migalhas como um troco. E isso para você é normal. Agora entenda uma coisa, isso não é amor e isso não é normal, isso é sobrevivência emocional. Muita gente vai te dizer que você precisa jogar o jogo, que precisa se fazer de difícil, de inacessível, de misteriosa, mas deixa eu te falar uma verdade com quem cuida de gente todos os dias. Você não deve fingir nada. Você só precisa aprender a se posicionar. E quando a gente fala isso, tem gente que acha que posicionamento é frieza, não é frieza. Se posicionar dentro do seu contexto profissional, familiar, pessoal, amoroso, é maturidade emocional. Quando eu digo se posicionar, significa dizer que é você parar de implorar por reciprocidade e começar a exigir o mínimo, que é respeito, clareza, verdade. Relacionamentos saudáveis existem sim. Homens maduros existem sim. Amor de verdade também existe. Mas você só vai encontrar tudo isso no momento em que você parar de se conformar com o quase, com migalhas. Quase compromisso, o quase afeto, o quase amor. Então, se você sentiu que esse vídeo, que essa aula, que esse bate-papo foi feito para você, chegou a hora de você dar um próximo passo. Eu tenho aqui para você um e-book, As 7 crises que todo casamento vai enfrentar. Nele, eu te ensino o caminho completo de
como prevenir, lidar e reconstruir o seu casamento com maturidade emocional, sem joguinhos, baseado em cases de sucesso, em estratégias da neurociência, da psicologia, da psicanálise. Aqui na descrição, aqui embaixo desse vídeo, tem o link deste e-book. Tá? A finalidade é te ensinar um conteúdo, através de um conteúdo profundo, prático e emocionalmente estratégico, para quem deseja entender, prevenir e superar os principais conflitos conjugais sem cair nos mesmos padrões destrutivos. Aproveita agora, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no meu canal, adquire o e-book, tá? E me conta aqui nos comentários se essa aula valeu a pena, se caiu a tua ficha, se fez sentido para você e qual desses 5 sinais mais te impactou. Nos vemos no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Um forte abraço.